Quantas locomotivas MX-620 ainda existem no Brasil? A locomotiva número 1 da Companhia Paulista tem condições de voltar a rodar? Existe uma segunda ponte do esqueleto perto de Rio Claro? Quantas automotrizes Bud ainda existem no Brasil? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, onde eu esclareço as dúvidas de nossos inscritos e amigos deixadas na edição anterior. E falando sobre uma das questões abordadas no episódio anterior, o trem de amônia da FEPASA, assunto que foi trazido pelo Fernando Marques, eu tinha dito que existia uma foto mostrando este trem em operação, mas que eu não havia conseguido encontrar. Bem, agora eu consegui encontrar não uma, mas duas fotos deste trem em operação, que está aparecendo agora na tela. Uma delas mostrando um dos terminais deste trem, acredito eu que em Paulínia, e outra foto mostrando o trem passando num dos viadutos da linha Boa Vista-Pantojo. Eu espero que você goste de ver essas fotos, Fernando. Um abraço para você. Também sobre o Ferro História anterior, onde foi falado sobre as locomotivas C-37 construídas no Brasil para a Estrada de Ferro Carajás, o Ourinho Ruiz comenta: caramba, não sabia que as C-37 da Cutral e Quitela tinham sido produzidas no Brasil, legal. E tão pouco as 41 unidades da Estrada de Ferro Carajás, aprendendo cada vez mais. Ourinho, acredite, eu também aprendo respondendo as perguntas que vocês fazem, por isso que eu gosto bastante de fazer esse quadro. O Ourinho também acabou questionando: gostaria de saber qual é a autonomia das GP9, GP18 e G12 nos trens de passageiros no trecho Araraquara-Santa Fé do Sul. Considerando que ida e voltas eram cerca de 860 km mais ou menos, uma mesma máquina GP ou G12 conseguiam ir e voltar no mesmo trem, no horário de retorno dele, com um só tanque, sem necessidade de abastecer? Ou as GPs conseguiam por ter tanques maiores e as G12 não, por terem tanques menores? Pergunto isso porque já me disseram, pessoas que viajaram no trecho, que algumas vezes havia troca de locos em Rio Preto Paulista. GP por G12 na ida para Santa Fé e G12 por GP na volta. Será que essas trocas tinham a ver com a questão de autonomia das máquinas? Obrigado. Ourinho, realmente, as GP tinham uma maior autonomia do que as G12. Teoricamente, as GP podiam fazer o trecho entre Araraquara e Santa Fé do Sul sem a necessidade de troca de locomotivas. Elas não poderiam fazer o trecho ida e volta completa, elas teriam que ser abastecidas. Quanto à troca de locomotivas em Rio Preto Paulista, pode ser que na maioria dos casos essa troca fosse motivada pelo local onde essa locomotiva ficava estacionada. Lembrando que naquela época, a FEPASA deixava as locomotivas lotadas em diferentes depósitos. Então, às vezes, uma locomotiva não avançava de seu depósito para outro. E Rio Preto Paulista era o início de outro depósito. Lógico, também outras vezes pode ter sido por questão de autonomia. Mas eu acredito que sim, as G12 tinham que ser substituídas em Rio Preto Paulista por questões de não conseguir fazer o trecho completo. Muito obrigado por sua participação, Ourinho. Valério Marques Viana, 8 minutos e 55. Sobre a locomotiva Dash 9 que recebeu a pintura Brasil Ferrovias, a única que passou pela repintura após um acidente descendo com o trem para Santos foi a 9041, que não demorou muito para receber a pintura LL. Muito obrigado por sua ajuda, Valério. O Fernando Marques também comentou a respeito dessa locomotiva. Um apontamento: eu tenho uma foto em resolução maior da C44-9WM na pintura da BF. Seu número é 9041. Por coincidência, é também a única foto da 9041 que eu tenho. Bom, para a pergunta, nesses meios de ferromodelismo ouvi de um colega, um senhor já com uma certa idade, e ex-funcionário da Vilares,
que a rede planejava comprar mais um lote de SD-42 para reforçar a tração na linha do Centro e Ferrovia do Aço, dessa empresa Villares. Após o término da produção do lote que foi para a Companhia Vale do Rio Doce, Estrada de Ferro Carajás, e que esse suposto lote da rede teria as mesmas características técnicas e estéticas da SD-42 da Estrada de Ferro Carajás. Lembrando que as SD-42 que a rede já possuía foram produzidas pela Macosa na Espanha na década de 70. Essa informação procede? Valeu, JJ, e até a próxima. Fernando, eu não tenho informações a respeito se a rede ia realizar essa compra ou não. Eu acredito que até pode ser possível, já que naquela época o governo vinha impedindo que as ferrovias estatais adquirissem locomotivas importadas. Tanto que a Vale, por exemplo, não conseguiu adquirir mais locomotivas GT26 e SD-40 da Macosa, tendo adquirido algumas unidades da Villares. Pode ser então que sim, a rede estava interessada em adquirir locomotivas SD-40 fabricadas pela Villares. De qualquer forma, eu peço a ajuda dos demais inscritos, se tiverem mais informações a respeito, para deixarem aqui nos comentários. Muito obrigado por sua participação, Fernando. Pelos Trilhos do Brasil, Gabriel Souza. Obrigado mais uma vez pela resposta. Pergunta para o Ferro Respostas: quantas locomotivas EMAC MX 620 ainda existem trafegando pelo Brasil? É possível adaptar uma AC-44I para a bitola métrica? Quantas locomotivas tinham na Novo Oeste? Gabriel, acredito eu que atualmente devem existir no máximo 12 locomotivas EMAC MX 620 em operação. Metade delas na Ferroeste, metade delas na VLI. Já a frota original da Novo Oeste, a concessionária que assumiu a antiga Noroeste do Brasil da rede, era composta por 92 locomotivas, o 20C, o 12 e o 5B, tendo recebido por algum tempo as 4 U26 oriundas da Ferronorte, que foram rebitoladas por cerca de um ano para rodarem por lá. Eu não sei quantas dessas locomotivas ainda estão em operação. E eu acredito que é possível sim rebitolar uma AC-44I para a bitola métrica, sendo que elas usariam truques BB. As próprias Dash 9 foram adaptadas para a bitola métrica, tendo sido adquiridas pela LL para sua malha sul, novas de fábrica, importadas da GE dos Estados Unidos, por volta de 2010. Muito obrigado por sua participação, Gabriel. Trem Bus. Ótimo vídeo. Tenho uma pergunta. A locomotiva número 1 da Companhia Paulista tem chance de ser restaurada ou até mesmo voltar aos trilhos? Muito obrigado pela resposta. Amigos, segundo pessoas ligadas à preservação ferroviária e que trabalham diretamente com locomotivas a vapor, a número 1 da Companhia Paulista é uma das locomotivas que tem mais chance de ser restaurada para voltar a rodar. Mas tudo isso só pode ser realizado se houver interesse político e das associações locais da cidade de Jundiaí. Seria muito bom ver ela voltar a trafegar, junto com o carro e vagão número 1 da Companhia Paulista, em ocasiões especiais. Isso é plenamente possível, em algum trecho curto perto das oficinas, por exemplo. Muito obrigado por sua participação. Gilmar Correia de Souza. Olá, parabéns pelo canal. Por que o Brasil não padroniza as suas malhas ferroviárias comerciais como se fez nas ferrovias comerciais nos Estados Unidos? Hoje no Brasil temos ferrovias de bitola 1 metro e 1,60 m. Isso simplesmente mata a eficiência do transporte brasileiro. Por que não escolhermos uma única bitola, 1 metro ou 1,60 m, e padronizamos todas as ferrovias? Gilmar, essa é uma questão que já deveria ter sido realizada realmente há pelo menos 30 anos, com a unificação da malha ferroviária brasileira em bitola larga, ou em bitola métrica, ou até mesmo em bitola padrão, de 1435 mm. Questões políticas, questões econômicas, a forma como as concessões foram feitas, tudo isso impede que isso se concretize. O primeiro passo dado, pelo menos, é que todas as novas ferrovias já estão sendo construídas em bitola larga, de 1600 mm, o que já é o início para a padronização das bitolas no país. Aliás, em breve, eu estarei publicando um vídeo falando sobre a história das bitolas ferroviárias e seu uso no Brasil. E o Gilmar continua. Por que a MRS e a Rumo não compram locomotivas novas da AMD? Atualmente, tanto a MRS quanto a Rumo optaram pela aquisição de locomotivas novas modelo AC-44I da GE.
Porque ambas as ferrovias optaram por locomotivas da GE e não adquiriram locomotivas SD70 ACE da EMD para suas ferrovias? Gilmar, quando as SD70 começaram a ser produzidas aqui no Brasil, elas enfrentaram diversos problemas para trafegarem nas ferrovias brasileiras, tendo sido classificadas pela MRS e então a ALL como inservíveis em suas malhas. A EMD realizou diversas atualizações de software e substituição de componentes, e hoje as SD70 já podem trafegar nas ferrovias da Rumo e da MRS. Tanto é que a Rumo adquiriu 7 das SD70 da antiga Eldorado Logística para operar como helper em suas linhas de bitola larga. Já a MRS aparentemente adquiriu um lote de locomotivas SD70 também, sendo que elas receberão um padrão especial de pintura. Então nós veremos em breve mais locomotivas desse modelo rodando na malha da Rumo e da MRS. Muito obrigado por sua participação. Matheus Lima Santos. Pergunta para o Ferro Respostas. A rede teve interesse em adquirir a C37? E por que a FETESC não lança locomotivas BB e as locomotivas e um monte de locomotiva que eu não vou ler o nome, está aqui na tela? Matheus, a rede, pelo que eu sei, não teve interesse em adquirir as locomotivas C37 porque ela tinha uma boa frota de locomotivas GE U23C, que já era praticamente equivalente, e na época eram locomotivas novas. Pensando que a primeira locomotiva U23C chegou por volta de 1976, elas tinham apenas 20 anos quando da concessão das linhas de bitola larga da rede para a MRS. Quanto à FETESC, ela não produz as locomotivas que você questionou, ou as locomotivas BB, por exemplo, da Vale, apenas por questão de mercado. Eles consideram que esse é um mercado muito restrito e que não valeria a pena fazer moldes novos para produzir as locomotivas, pois cada unidade teria que ser vendida a preços muito altos, que não valeriam a pena, não valeriam o retorno. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Muito obrigado por sua participação. Renan Trevisan. Muito legal o vídeo e obrigado por responder a minha pergunta. Existe alguma chance da locomotiva leve, esse FEPASA que está em Sorocaba, lá na preservação? Existe alguma chance de uma automotriz voltar a rodar aqui no interior de São Paulo? A locomotiva a vapor 271 que está em Bauru, ela tem alguma chance de tracionar um trem turístico? Por que as locomotivas a vapor não fazem o trem de Natal da BPF? Renan, a locomotiva Live que está preservada no Sorocabana Movimento de Preservação Ferroviária está sendo restaurada para ser utilizada no projeto do trem turístico deles. Como ela é praticamente a única leve de bitola métrica ainda existente, e não existem mais peças de reposição para as locomotivas, eles estão tendo que praticamente fazer um trabalho de arqueologia, indo atrás de outras locomotivas que estejam em pior estado, mas que ainda têm alguns componentes disponíveis, para conseguir recuperar deles. Também quanto à automotriz no interior de São Paulo, a BPF vem restaurando uma de bitola métrica, sendo que eles tinham a previsão de que ela voltaria a operar agora em 2021, mas também devido à pandemia, esse prazo já deve ter sido adiado. A locomotiva 271, que está em Bauru, tem plenas condições de rebocar um trem turístico. Aliás, há alguns anos atrás, ela realizava um curto passeio turístico entre a estação da Noroeste e a estação da Paulista. Atualmente esse passeio não ocorre mais, pois a linha está em péssimo estado de conservação. E o motivo da BPF não realizar o trem de Natal aqui na bitola larga com locomotivas a vapor é devido ao fato de não haver locomotivas a vapor de bitola larga disponíveis para isso. A BPF só tem a 353 Velha Senhora e a número 5 que está em São Paulo. A número 5, por seu porte e sua autonomia, não tem condições de fazer o trem de Natal. E quanto à Velha Senhora, ela vai passar por um extenso programa de restauração. Talvez depois deste restauro, a Velha Senhora até tenha condições de fazer o trem de Natal, auxiliada por uma das C30 que a BPF tem. Muito obrigado por sua participação, Renan. Wesley Correia, obrigado pela resposta. As C37 que operam na Estrada de Ferro Sorocabana Noroeste vieram de fábrica para a bitola métrica ou foram adaptadas? Wesley, salvo engano, nenhuma C37 foi produzida para a bitola métrica, sendo que todas foram adaptadas aqui no Brasil. Muito obrigado por sua participação. Tiago Benincasa.
Por que as locomotivas English Electric da Estrada de Ferro Santos Jundiaí foram apelidadas de Pimentinha? Tenha um bom dia. Desde o início, essas locomotivas apresentavam uma pintura vermelha. Quando elas vieram para Santos Jundiaí, era um vermelho meio bordô. E depois, na época da rede, elas tiveram a pintura vermelha que todos nós já conhecemos. E justamente por ter essa pintura vermelha, elas foram apelidadas de Pimentinha. Muito obrigado por sua participação. Ferromodelismo brasileiro. Obrigado pela resposta. Mais uma dúvida. Soube e já vi fotos de AC-44I da MRS que foram para a Estrada de Ferro Carajás. Elas foram alugadas ou vendidas à EFC? Quantas desse modelo foram para lá? Valeu. Amigo, eu tentei localizar essa informação. Eu sei que algumas locomotivas da MRS foram vendidas para a Carajás, inclusive operando até hoje com a pintura clássica da MRS por lá. Eu acredito que se tratem das antigas GS-C38 que a MRS adquiriu por volta de 2007 e que foram atualizadas para a Dash 9 e vendidas para a Carajás. Se alguém tiver maiores informações a respeito, deixem aqui nos comentários que eu estarei lendo na próxima edição. Muito obrigado por sua participação. Campinas e sua ferrovia. O que aconteceu com a locomotiva número 1 da primeira série da Mogiana? Ela foi cortada? Essa locomotiva American 440, chamada Atibaia, infelizmente foi cortada. O que é uma pena, já que é uma locomotiva muito bonita pela foto. Muito obrigado por sua participação. Juan Pablo. Pergunta para o próximo episódio do Ferro Respostas. Quantas litorinas Bud ainda existem no Brasil? Ainda há litorinas nas duas bitolas? Juan, no Brasil existiram 29 automotrizes Bud, 19 de bitola métrica e 10 de bitola larga. Todas elas operadas inicialmente pela rede e depois algumas transferidas para a FEPASA. Das litorinas de bitola larga, todas ainda existem. Algumas oficialmente preservadas, outras abandonadas e pelo menos uma em condições operacionais com a CPTM. Na bitola métrica, 3 foram baixadas antes da década de 90 e as outras 16 ainda existem, algumas em operação na Serra Verde Express, outras em restauração pela BPF ou outras associações e algumas transformadas até em carros de passageiros, como uma que hoje se tornou carro administração na Transnordestina, sem contar outras unidades que acabaram tomando outras utilizações, como uma que se tornou um bar em Curitiba. Muito obrigado por sua participação. Adriano Scalzitti. JJ, parabéns pelo seu canal. Quando garoto, ali na década de 80, viajei algumas vezes no trem húngaro. Você sabe algo sobre eles? Forte abraço, feliz 2021 para você e família. Adriano, o trem húngaro foi adquirido pela rede na década de 1970, em troca de exportação de café brasileiro para a Hungria. Foram adquiridas 12 unidades, 6 de bitola larga e 6 de bitola métrica. As de bitola larga eram para fazer um trem rápido Rio-São Paulo, mas acabaram fracassando. E foram operadas depois em trechos como São Paulo-Campinas-Rio Claro, São Paulo-Santos, mas o único lugar onde que eles operaram realmente em boas condições foi o trem dos operários em Cubatão, fazendo a ligação Santos-Cocipa. Infelizmente, não existe mais nenhuma unidade do trem húngaro de bitola larga, tendo sido o último carro cortado nas oficinas da Lapa por volta de 2016. Já na bitola métrica, eles foram operados no Rio Grande do Sul, substituindo o trem minuano na linha entre Porto Alegre e Uruguaiana. Lá eles tiveram um sucesso muito maior, tendo sido retirados de circulação naquele estado na década de 1980. Eles tiveram uma longa sobrevida no metrô de Teresina, para onde foram enviados e funcionaram até 2017, tendo sido modernizados várias vezes. Atualmente o metrô de Teresina utiliza VLTs, e pelo menos 3 unidades do trem húngaro estão estocadas nas oficinas de manutenção do metrô de Teresina, aguardando um possível uso num trem intercidades entre Teresina e Altos. Muito obrigado por sua participação. Alexandre, você acredita na possibilidade de retomada do transporte de passageiros a médias e longas distâncias por via ferroviária no Brasil? Por que somos tão diferentes de outros países nesse quesito? Alexandre, eu acredito na retomada. Mas nós, como cidadãos,
é que temos que exigir dos políticos que isso seja feito. O grande problema é que geralmente nós, cidadãos, trocamos nosso voto por cestas básicas, por furar filas de saúde, por óculos e por outras gambiarras. E como nós daí podemos exigir dos políticos que eles façam algo bom? Lembrando, os políticos não nasceram de sementes em Brasília, ou na capital dos estados, ou nas nossas cidades. Nós votamos neles. Então, se nós queremos a volta do trem de passageiros, nós é que devemos também exigir isso dos políticos e devemos votar em pessoas boas. Muito obrigado por sua participação. Robson Bianchi. Eu sei que tem uma propaganda da FEPASA no Morro Dona Catarina em Itu, São Paulo, que pode ser visto até na rodovia Castelo Branco. Dizem que tem mais uma propaganda desse tipo na Serra do Mar, mas não consigo encontrar nenhuma informação a respeito. Você tem alguma informação a respeito dessa propaganda na Serra do Mar e por qual motivo elas foram construídas? Muito obrigado por... Robson, realmente, eu também já ouvi falar que são 2 totens da FEPASA espalhados na Serra do Mar. Eles foram construídos por motivos de comemoração e por motivos da inauguração de todas as retificações da linha entre Boa Vista, Mairink, Mairink e Santos. O segundo totem, pelo que eu sei, fica na região de Canguera. Eu já vi imagens dele num vídeo de propaganda da FEPASA. Se eu encontrar esse vídeo, vai estar aparecendo agora enquanto eu falo. Eu não encontrei nenhuma outra informação, mas ele deve estar lá, tomado pelo mato. Assim como estava o totem de Dona Catarina, que foi restaurado há alguns anos atrás por entusiastas. Muito obrigado por sua participação. Jeffrey Araújo, parabéns pelo vídeo. Tenho uma pergunta. Você sabe me falar se a estrada de ferro Morro Agudo, que liga esta mesma cidade com o município de Pontal, São Paulo, chegou a operar com alguma locomotiva diesel elétrica? Até onde eu sei, ela é de bitola métrica e operou até 1966 já como um ramal da Companhia Paulista. Obrigado. Jeffrey, lá só rodaram locomotivas a vapor, nunca tendo rodado locomotivas diesel elétricas. Muito obrigado por sua participação. Carlos Silva, boa noite, JJ. Tem uma ponte do esqueleto próximo à entrada do pátio de Rio Claro Novo. Aquele trecho seria para desviar da rampa entre Rio Claro e Santa Gertrudes e Cordeirópolis? Obrigado e abraços. Carlos, exatamente. Aquele trecho transferiria a ferrovia para fora de Santa Gertrudes, entrando em Cordeirópolis. Ele não foi concluído porque cortaria a fazenda de um político, e por isso não houve a desapropriação. A Rumo chegou a dizer que tinha interesse em retomar as obras, mas acabou não se concretizando, justamente porque foi construída uma fábrica no terreno onde é essa fazenda, o que inviabilizaria as obras. Muito obrigado por sua participação. Carlos Alberto Manuel. Meus parabéns, tenho uma dúvida. As locomotivas russas chegaram a tracionar composições de passageiro? Obrigado. Carlos, as russas nunca tracionaram oficialmente trens de passageiros. Elas podem ter rebocado trens de passageiros em ocasiões em que a locomotiva titular teve problemas. Eu já comentei mais a respeito no Ferro Histórias, onde eu contei a história das russas, e que você pode assistir clicando neste link. Muito obrigado por sua participação. Brasil Ferroviário. As GE U20C trafegaram sobre o ramal de Descalvado? E quais eram as locomotivas deste ramal? Amigo, as U20 trafegaram no ramal de Descalvado. Eu vou tentar procurar fotos a respeito, mas como fotos do ramal de Descalvado são muito raras, eu acredito que eu não vou encontrar. Que eu saiba, não existiam unidades fixas no ramal de Descalvado e nem no ramal de Piracicaba. Era feita a troca das unidades conforme era necessário manutenção e abastecimento. Muito obrigado por sua participação. Augusto Tacheto, pergunta para o Ferro Respostas. Trecho ferroviário entre Dilermando Aguiar e São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, será reativado? Sou de Mata. Cresci vendo G12 e G22 passando por lá. Augusto, pelo que eu ouvi falar, a Rumo tem interesse em reativar esse trecho através da renovação da concessão da Malha Sul, ou até mesmo antes, para poder acessar São Luís Gonzaga e exportar grãos. Eu já mencionei alguma coisa em um dos nossos Ferro Notícias, eu vou estar deixando o link aqui neste card. Muito obrigado por sua participação. E esse foi o Ferro Resposta de hoje. Eu estarei gravando o próximo vídeo no dia 18 de março,
Então envie suas perguntas até esta data. Lembrando, eu seleciono as perguntas que fazem mais sentido para o canal, não respondo questões políticas, ofensas ou perguntas capciosas. E eu peço que vocês não usem hashtag, porque senão sua pergunta vai para o spam do YouTube e eu tenho que caçar ela lá. Muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!